fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve. Tirar-me deste mundo é quando eu vou deixar de rezar, mas ainda vou me nascer em outra criança e vou rezar de novo. Ela ficou bom da festa, chegou a mulher com um texto bem bonitinho. Dona Maria, eu disse para a senhora, eu disse, poxa, minha filha, obrigado. Eu fiquei boa, Dona Maria. Esse dom eu não descobri, foi Deus que descobriu em mim. Eu aprendi tudo assim, sem ensinada por ninguém. Esses padres que chegou agora eu não conheço, não. Todo santo dia, quando tem missa, eu assisto pelo rádio. É um dom de Deus, né, que me deu, né? Para eu aprender a rezar. Eu não lhe ensino a rezar toda completa não, minha filha, porque você está muito nova. Conhecido, eu rezei Figueiredo. Eu rezei Dudu. Dudu sabe o que é um cobreiro. Pergunta a Dudu que Dudu sabe o que é um cobreiro. Espinhela caída e olhado. Eu e a minha família, primeiramente Deus, segundo ela. Foi Deus que deu um dom a ela, para ela rezar aqueles cristãos que estiver precisando, e ela rezar e a pessoa ser curada. Eu comecei a rezar com 24 anos. E minha mãe, ela foi quem me ensinou a rezar. Eu morava no Engenho Bonfim. Eu cheguei na casa da vizinha e ele disse, ô comadre Lude, me reze meu dente, comadre. Eu disse, ô meu filho, eu não sei rezador de dente não. Ele disse, reze qualquer coisa no meu dente. Depois eu vou rezar. Peguei e rezei o Pai Nosso, a Ave Maria, o Crê em Deus Pai. E o dente dele parou. Faz tempo já, eu era nova, ainda solteira, eu já rezava. Eu via muito minha avó. Eu às vezes ficava lá brincando, e aí quando chegava gente para ela rezar, criança. Aí quando chegava uma pessoa, ela não estava. Aí eu dizia assim, vá na casa da minha neta que ela sabe. Eu aprendi ela na igreja católica com o padre Orlando, que eu já disse. Eu não sei já responder. Eu sei que eu peguei curada e pequena. Eu pegava um ramo, às vezes meu pai dizia, eu tô com o corpo fino. Eu aí benzia ele com o ramo, benzia. Mas como aí eles estavam andando, tava bom. Eu aprendi assim, né? Com a minha cabeça mesmo, com os meus pensamentos e com a reza que eu vi nos papéis escritos. Minha mãe rezava, aí me ensinou também. Rezava e graças a Deus o povo estava bom. Às vezes chegava um menino aqui, a mãe com um menino mole, aquele mole deslembrado, era um olhado. Eu rezava, quando rezava 3 vezes, a criança estava boa. Ela começou a me ensinar, mas eu pegava tudo porque eu já tinha estudado, né, sozinha assim. Aí daí eu comecei. Então, eu tenho uma menina que ela só faltava morrer de olhado. Eu já estava com vergonha de levar para a cadeira para rezar. Eu já estava com vergonha porque eu perguntava, ela está com olhado? Eu já vou dizer que era outra coisa. Não, é a filha de boca, é que ela está com um dente caído, para me dizer tantas vezes. Aí daí eu comecei a rezar mesmo, eu mesmo em casa. Mamãe que rezava muito lá em Peruí. Aí mamãe teve um problema de saúde, aí ela foi para o hospital, aí melhorou, aí papai comprou uma casa no Ferreiro e ela se mudou, aí ela passou para mim.
Importante esse trabalho que as rezadeiras em nosso município têm, essa questão do catolicismo popular, né, que ela traz consigo também. É através das rezas, que é a cura, né, que elas acreditam que curam as pessoas de várias doenças, que isso perdura há muito tempo lá atrás, que essa origem veio através do Brasil colonial, né, que a origem dessas rezadeiras foi passado sempre de geração em geração, e a gente tem no município de Ferreiros uma quantidade ainda significativa de rezadeiras com toda a modernidade que nos contempla hoje, mas que elas levam consigo ainda essa fé da cura através das rezas. Então esse pessoal, na realidade, ele fazia um trabalho com ervas, né? Tinha muita planta, hortelã, capim-santo, erva cidreira. Então, além às vezes deles rezarem, eles também receitavam alguma erva dessa. Em quase todas as casas das rezadeiras, ela tinha, é como se fosse uma farmácia natural. Cuidado! Eu rezo olhado, eu rezo espinhela caída, rezo peito aberto, eu rezo aquele mar vermelho que dá no povo, que fofa a pele, que fica aquelas pernas bem grossas, fica a perna bem grande, bem inchada. Rezo o cobreiro, fogo sai-vai. O fogo sai-vai, ele sai pipocando a pele aqui e acolá e ficando tudo vermelho. O cobreiro, ele começa umas bolinhas d'água e sai estourando e crescendo. Se ele emendar uma cabeça com outra, ponta com o rabo, a pessoa morre. Espinhela caída é um peso, se pegar de mau jeito, aí dá uma dor muito grande no estômago e nas costas. Eu rezo olhado, espinhela caída, vento caído de criança, ferida de boca, pé demitido, dedo demitido, tudo. Na semana passada eu estava rezando um, que ele levou um chupicão na praia, o pé ficou dessa grossura. Aí ele não pisava nem no chão, agora está andando tudo. Uma olhada é transmitida na ambição. O senhor trabalha, o senhor faz qualquer movimento na sua vida, o cara olha para o senhor, não lhe diz nada, mas olha mal. Quando é amachado, você está sentindo uma moleza, braço sem força, perna sem força, sua vontade é dormir, você cai numa cama, vai dormir, não tem coragem de fazer nada, aí eu vou me rezar. Eu me senti muito assim desgastado, depois sem coragem de fazer nada. E então minha mãe procurou uma rezadeira e foi nesse momento que ela chegou, rezou e eu senti tudo que está acontecendo de ruim desaparecer do meu corpo. Nos tempos passados, antigamente, geralmente as parteiras eram rezadeiras e eu tenho essa experiência na minha família, pois minha avó, Maria Cândida, ela era parteira e rezadeira. E naquela região ali, da Barão de Itambé, ela ajudou muitas mulheres a terem seus filhos, inclusive as filhas dela. As rezadeiras devem ser entendidas como resistência cultural, como resistência de crenças, resistência de religiosidade, de modo de enxergar o mundo. Não devemos olhar para elas como coitadinhas, elas são figuras centrais de suas comunidades, fazendo um papel importante de intermediação social entre as pessoas e suas visões de mundo sobre a religião e sobre o ato de curar. Eu rezava com ramo, um padre que veio trabalhar aqui nessa paróquia de Ferreira, aí ele falando, né, sobre rezadeira, de olhada. Você continue rezando, mas não precisa mais você usar ramo, que ramo de mato é uma coisa assim, quase que nem puxando potagés. Aí eu rezo com um pinhão, o pinhão tira todo o mal, aí eu tenho um pé de pinhão, serve mais do que tudo. Em casa assim eu rezo com ramo, mas as pessoas estão longe, rezo sem ramo mesmo. Eu não rezo com ramo porque o povo fica com aquele preconceito. Quando tá rezando com ramo, se o ramo já tem olhado, ele já sabe que tem olhado sem eu dizer. Aí eu não rezo com ramo, rezo só com a palavra de Deus. Elas são católicas, elas frequentam as igrejas, mas o seu trabalho
sempre foi criticado pelos padres porque tinha uma conotação de ter uma ligação com as crenças de matrizes indígena e africana. E os padres não tinham controle sobre o trabalho das rezadeiras. Isso é um aspecto que incomodou muito os líderes religiosos, porque eles começaram a dizer que não se podia rezar com ramo, e as rezadeiras, que conheciam a história de como se desenvolvia a rezação na sociedade, elas entendiam que não era assim. Elas se rebelaram, elas não aceitaram. Eu rezo com a vassourinha, para aquele panzar pegar no mato, né, na gente não. Palavra certa que eu conversei com o padre Ailton, não é para curar com ramo, diz na hora da missa. Aí quando terminou a missa, eu disse, padre, eu quero conversar com o senhor. Padre Ailton, escuta o que eu estou lhe dizendo, não quer escutar? Ele diz, quero. O senhor é mais sabido, mais entendido, mais conhecido, mais estudante, mais tudo do que eu não tenho nada disso. Eu nasci o dia no mundo conhecendo um rezador. E rezador era o povo mais velho, mais de idade. Mas eu acredito, padre Ailton, que eu nasci primeiro do que o senhor. Padre Ailton. Aí esse padre foi quem mandou as rezadeiras tirar esses ramos. Que vocês não são rezadeiras. Rezadeira, naquela introdução da igreja, é outro lado. Muita gente não quis vir mais se rezar comigo, porque eu não rezo mais com mato. Depende que hoje em dia, do jeito que está a situação, estão conhecendo um padre que não vende de batata, todo ele tem nome de padre, mas vamos ver se é mesmo ou não. Realmente elas se confrontaram um pouco em relação a isso. Alguns padres, né, até aceitam, mas outros até tentam barrar a questão dos raminhos das ervas. Então, assim, tem todo um contexto histórico nisso aí, mas que, por mais que a igreja possa, assim, proibir em partes essa questão da força que elas têm através da cura das rezas, mas elas continuam. Ninguém pode dizer que fulano tem fé mais do que o outro e o outro tem fé menos do que o outro. Isso vai de cada pessoa, né? Então, assim, das índoles dos antepassados. Então, assim, eu creio que são pessoas que viviam da experiência dada por Deus. Elas se rebelaram contra a imposição de uma hierarquia, e isso dá a dimensão das rezadeiras como elemento importante na formação cultural do Brasil. Elas utilizavam os ramos para rezar e se utilizavam das plantas para curar. Aquelas que se rebelam em não aceitar as imposições dos líderes religiosos, elas afirmam uma concepção de rezar que remete aos inícios e aos primórdios da nossa formação histórica. Eu fui rezar um homem, eu só sei que eu ia caindo aqui. Eu aí me assentei, me deu aquele escurecimento da vista. Eu me assentei assim, fiquei assim. Eu digo, vai de que Deus ninguém, vai de que Deus ninguém, vai de que Deus ninguém, vai de que Deus ninguém. Aí se faz, aí coisou. Esse homem eu não rezei mais nunca. Eu conheço que tem, nesse meio tem umas coisas mais erradas, mas a reza, eu sei que a reza vai e tira, mas eu conheço mesmo que tem alguma coisa mais errada. Hoje eu não sou chegar lá, não. Chegava com ramo, muita gente chegava com pinhão, digo, bota já pra trás, que eu não sou rezadeira de pinhão, não. Pinhão é uma coisa que é mais para as pessoas que trabalham nessas coisas. Já tínhamos levado para Timbaúba, já tínhamos ido não sei para onde, para tanta coisa. Aí quando eu comecei a rezar assim, aí um negócio me arrepiou. Assim, aí me açoitou, mas vulca, eu bati no guarda-roupa, não sei como não quebrei meus braços, meus ossos todinhos. Aí eu disse, olha, não é olhado, leve ele para um canto e retire isso aqui que tem nele. Quem é rezador, ele não tem medo de imposto. O imposto não me faz medo. Não, eu pego na mão de Deus e você não pode mais do que eu e nem pode mais do que Jesus Cristo. Ah, não. Se me der 10 tonhos, eu não quero, não. Não recebo dele de ninguém. Se o senhor chegar em uma casa, em um ambiente, com o problema que o senhor tiver,
pedindo para uma pessoa de rezar. E a pessoa, quando terminar de rezar, cobrar, ela não serve. A reza Deus dá a você entregar de coração e ajudar as pessoas. A minha rezadeira, ela não cobra dinheiro, ela não quer nada, ela reza pela crença dela, e a intenção dela é fazer o bem, e segundo ela, fazer o dinheiro não paga fazer o bem, então ela me disse que era gratuitamente e não receberia nada. As palavras de Deus a gente não dá por dinheiro, não. Eu só sei que enquanto eu puder, eu estou rezando, sabe? O que é que Deus diz? Pedir, receberei. Buscar, procurar e acharei. Bater e se abrirá. Então eu confio no Senhor. Eu acho que é a fé. Que benzedeiros, rezadeiras, não deixa de ser uma cultura que eu gostaria que permanecesse por muitos e muitos e muitos anos, tá? E que essas pessoas continuem passando para as futuras gerações o que aprenderam com seus antepassados. Eu acredito que não acaba tão rápido assim não, porque como ainda tem um grande significado dessas rezas hoje, muitas pessoas ainda acreditam, ainda isso se leva de geração em geração. É a força de Deus, é a palavra de Deus que cura as pessoas. E graças a Deus, Deus me deu esse dom e eu só vou deixar de rezar quando Deus me levar. As rezadeiras são importantes porque elas são elementos fundantes de uma cultura que não deve desaparecer, que deve se perpetuar, porque elas fazem um trabalho que tem uma profunda ligação com a alma do povo brasileiro. Porque enquanto eu estiver vivo, que eu puder rezar, chegando na minha porta, me pedindo para eu rezar, eu rezo. Eu rezo e confio em Deus que fica bom. Continuo rezando. Eu digo, eu só deixo, acho que quando eu morrer. Fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu onde houver erros, que eu leve a